boa noite. Hoje é dia 15 de maio, quinta-feira, quase 9 horas da noite. Eu estou aqui me encontrando com vocês, né? Boa noite, Lincoln. Boa noite, Andréia, Ricardo, Luana. Amo vocês de paixão. Estão ajudando nessa caminhada de luz. Quando eu digo caminhada de luz, é porque eu vou responder para vocês algumas perguntas que chegaram por e-mail, por telefone, por tambor, de qualquer maneira. Quando eu falei, e tenho falado em algumas entrevistas, isso já tem 13, 15 anos, 18, é que quando eu conheci o Senna não era campeão. E eu fui ao encontro dele, levada por um cantor, que eu nunca tive o nome, mas é esse cantor, um dia vai dizer para vocês, conversei com ele essa semana ainda. Eu fui ao encontro dele para falar que ele era um viajante astral e que tinha uma vida fora da matéria e que ele já fazia livros. Ele riu como que podia ele sair do corpo dele e fazer aquilo, só que com o tempo e com alguns encontros, foram alguns aqui em Curitiba, especificamente não em Curitiba, em Caiobá, que é o litoral de Curitiba, aqui pertinho, ele foi aprendendo, ele foi entendendo. E chegou um momento que ele colocou que realmente ele saía fora do corpo. E isso também não são palavras minhas, é que eu não estou aqui com a 4 rodas, porque eu fiquei com preguiça de desmontar a minha biblioteca lá. Mas vocês procuram na internet, para quem interessar, vai buscar a entrevista dele, onde ele confirma que ele saía fora do corpo. Esse projeto de viajante astral, de vida extracorpórea, na realidade, não me pertence, pertence ao Chico Xavier. O que eu fiz foi só ir complementando. Mas com relação ao Chico, a minha amizade com ele, a minha ligação com ele vai ficar para uma próxima colocação. Porque agora a gente tem um tempo determinado e eu tenho que ir respondendo essas perguntas para vocês. Quando nós conversamos, ele sempre muito educado, e aliás essa educação dele a gente via logo que era de berço, que era da família. Só de você olhar no olhinho dele, ele tinha umas sardinhas assim, e eu chamava de sardentinho. Mas o meu sardentinho não era campeão. O meu sardentinho tinha sido em vidas passadas um dos filhos de Jacó. E o que eu estava fazendo era reunir alguns dos espíritos encarnados que pertenceram às raízes de Jacó. E eu não fiz isso só por Senna. O Senna foi a segunda vítima da luz. A primeira vítima da luz é um cantor também conhecido. Eu fui até o escritório dele e o mesmo impacto que o Ayrton Senna teve, ele também teve. Mas se um dia ele também quiser comentar, ele comenta. Aí é com ele, não é comigo. Mas o que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte. Se 10 anos antes dele morrer, ele já fazia viagem astral, e 7 anos antes dele desencarnar, ele já fazia livros, e foi um combinado nosso, então só colocar o nome dele em um dos livros, na apresentação, e que, para não chocar as pessoas, né, que nem todo mundo entende que é viagem astral, que é vida extracorpórea, o apelido dele ficou Bernardo Bandeira Brasil da Silva, o Beco. E o Beco foi fazendo a história dele, sabendo também que era um viajante astral e tendo essa consciência. Então nós conversávamos situações particulares, eu participei do namoro dele com a Xuxa, tanto é que bem antes dele desencarnar, o perispírito dele mandou o recado que seria interessante ele sair da Fórmula 1 e ir para a Fórmula Indy, ou casar, ter filhos e fazer outras coisas. Tá, eles terminaram o namoro. Foi quando daí ele comentou que ele estava novamente apaixonado e pensava seriamente em casar e ter filhos. Mas antes dele casar, ele já era Adriano e Galisteu, então antes dele tomar essa decisão tão importante, ele precisava ainda ter uma conversa com a Xuxa. E isso ele ia colocando. Ganhei dele, sim, uma espada maravilhosa. Eu levei essa espada para a irmã Dulce, ela rezou com a espada no colo. Levei para o Frei Damião, que ainda era vivo naquela época, para o Dom Helder Câmara. E eu toda feliz com a espada, eu ganhei 2 espadas dele, mas eu ainda tenho. Foi a única coisa que eu ganhei, já vou deixando claro aí para os trombeteiros aí, e nunca pedi nada.
E ele sabe disso, e tem muita gente aqui nesse Brasil que sabe disso, inclusive com os livros. E quando eu digo livros, só do Beco, nós temos hoje, através das minhas mãos, 300, totalizando em livros, que o que o Pelé tem de gol, a gente tem de livro. Mas isso não é mérito nenhum, isso é uma missão, isso é uma obrigação. E durante todo esse tempo, os livros que foram sendo editados, foram repassados esses direitos autorais. Eu nunca fiquei com dinheiro nenhum. Então, não pensem que eu tive alguma vantagem, porque eu não tive. Pelo contrário, eu tive prejuízo. Mas hoje eu estou aqui, complementando essas situações, e falando para vocês, que depois, claro, a gente vai se encontrando, aí eu vou comentando. Por quê? O Beco, que vocês tanto amam, que eu amo também, eu vou falar a verdade para vocês. Eu não acompanhava as corridas, eu fui acompanhar depois. Porque eu até me assustei de ele ter ficado tão importante, tão poderoso nesse sentido mundial. Palavras que o Chico já falava. Esse piada tribo de Jacó vai dar muito pano para manga. Ele tem registro no plano astral. E eu fiz um juramento com o Chico Xavier, eu não me lembro se foi um mês ou pouco antes dele falecer, e eu estou cumprindo esse juramento. E vou cumprir. Doa quem doer, machuque quem machucar, se as almas forem gemer, se as almas forem aplaudir, é problema da alma de vocês. O que eu falei que eu ia fazer, eu estou fazendo. As músicas, uma delas, a Musa Rainha, que vocês estão ouvindo no YouTube, essa música não saiu agora, minha gente. O Chico estava vivo, o Chico foi a primeira pessoa que ouviu as nossas músicas espirituais. Não só as músicas do Ayrton Senna, mas de outros espíritos. Para nós não importa se o espírito é bicampeão, tricampeão, se é milionário, se é celebridade, ou se é indigente. Todos, perante Deus, têm a mesma notoriedade. Porque Deus é assim. Deus não fica, esse é milionário, esse é pobre. Vocês aqui na Terra que têm essas manias de colocar na cabeça, é celebridade. Então, quando eu me aproximei dele para explicar que ele era um viajante astral, esse menino, o Beco, não era campeão. Então, vocês vão aí deduzindo e procurem nas bibliotecas públicas de todo o Brasil os livros anteriores à morte dele. Quando ele desencarnou, eu não precisava, ou ele precisava me procurar. Ele já estava junto comigo no corpo astral, no perispírito, desenvolvendo o trabalho. Então, até acelerou a escrita de livros. Por isso que nós produzimos muito. Agora, vocês não perguntam se eu precisei ficar escrevendo livro com os filhos deitados nas minhas pernas e eu fazendo faculdade e tendo que estudar também. Isso ninguém pergunta, né? Isso, as lágrimas que eu derramei, que eu derramo no dor do braço, também ninguém pergunta. Mas mandando e-mail, Carmen, mas como? Porque algumas pessoas que não leem um blog, que não me acompanham, não sabem a história. Eu até entendo vocês, mas eu preciso que vocês pesquisem, que vocês vão na biblioteca pública, que vocês deem um jeito e achem tudo isso que eu estou falando para vocês. Quando o Senna desencarnou, e eu volto a repetir, o Senna, o Beco, não desencarnou na pista. Quando teve a batida, pouco antes, acho que na terceira volta que ele sempre comigo, ele já tinha intuição, e ele foi avisado sim, que ele não deveria correr. Ele foi avisado não só por mim, por várias pessoas, por vários sensitivos, então ele sabia do risco que ele corria. Mas ele precisava correr. Porque o que ele queria era fazer uma paradinha, com todos os pilotos parassem. Não é um mutim, é estilo mutim. Mas pediram para ele não fazer isso. Foi aonde ele decidiu, então eu não posso fazer mutim, tipo sai, arranca e para, todo mundo faz uma greve básica. Eu vou ganhar essa corrida, porque eu vou ganhar pelo Ratzenberger. Eu vou fazer uma homenagem ao Ratzenberger. Ele queria fazer isso. Só que a princípio não era essa a história. O que ele queria mesmo era dar uma volta e todo mundo parar. Só que não podia, porque tinha patrocínio, envolvia dinheiro. Mas ele foi. Fez a parte dele porque é um herói. E todo herói
tem um símbolo, e esse símbolo é da paternidade. E ele é um herói, continua sendo herói, porque ele tem berço, porque a família dele, o pai, a mãe, a irmã, são todos eles, não só o Senna, a família inteira é uma família de heróis. Vocês sabem disso, eu não preciso ficar repetindo. E também não preciso puxar o saco de ninguém, eu não entendo deles. Mas eu estou falando de alma, e vocês precisam ir me conhecendo. Não sou espírita, fiquei muitos anos dentro do espiritismo, conheço da Umbanda, conheço do Candomblé, estudei muito, mas aí é outra história e tem a ver com Chico Xavier novamente. Chico foi muito importante, sempre, em todos os sentidos. Meu grande mestre, meu grande professor, meu grande incentivador, aquele que me deu a mão, aquele que arrebatou a minha alma, arrebatou o meu espírito, e sabe muito bem o que eu estou fazendo aqui nesse momento. Aliás, o céu inteiro sabe, não é só o Chico. Mas vamos voltar. Ninguém nesse planeta, mais que o espírito do bem, sofreu, chorou e se debateu. Por quê? Porque quando deu a cacetada, que deu aquela tragédia, ele saiu do corpo dele, ele viu o corpo dele, ele viu fazendo a traqueostomia, ele viu tudo, ele parou, ele olhou, ele disse, não, eu volto para o meu corpo porque eu ainda tenho mais chance, eu vou lutar para sobreviver. Voltou para o corpo. Tá. Ele lembra do barulho do helicóptero, ele lembra quando ele chegou no hospital, ele lembra a médica que atendeu, só que ali a pulsação dele já estava fraca. Vocês vão dizer, mas a Carmen não entendeu. Entendo sim, eu trabalhei no Rio de Janeiro no hospital de neurologia. Minha vida inteira eu trabalhei no hospital, não sou médico, mas eu tenho 2 diplomas que me conferem o direito de falar, que muitas vezes a ciência é errada, a ciência não pode provar muitas coisas. E ele lembra, ele chegou no hospital, o espírito ainda estava dentro do corpo. Quando o espírito viu, o coração já não estava muito fraca a pulsação, o espírito ainda continuou lutando, porque ele era um guerreiro, e eu preciso que vocês entendam isso. Aí que ele deixou o corpo. Então a morte do Ayrton Senna, do nosso amado Beco, aconteceu quando o coração parou. Quando o coração parou, o espírito lamentavelmente deixou a matéria que ele mais amou em todos os reencarnes. O do Ayrton Senna não teve só um reencarne, ele teve outros antes de Cristo e depois de Cristo. O Bernardo, que a gente chama, por que Bernardo e Ayrton Silva, sabia? Porque Bernardo era amigo de São Francisco de Assis. E ele também teve um reencarne nessa época, então ficou o Bernardo Bandeira. Pois bem, se ele deixou aquele corpo dele, ele não chegou lá no hospital maior, e caindo, tombando, eu morri. Não. Qual era a preocupação do espírito que animava a veste do Ayrton Senna? Eram os amigos que tinham morrido. Era o Ratzenberg, era o Barrichello. Ele chegou lá em cima, meu povo, querendo voltar para o planeta Terra para ver os amigos dele. Eu quero ver quem é que tem coragem de me desmentir. Eu quero ver quem é de vocês, desse Brasil, nesse mundo inteiro, que vai dizer para mim, olhando no meu olho, que o Ayrton Senna chegou lá em cima se preocupando com a morte dele. Quando ele viu que ele morreu, que a carne dele estava ali tombada, que não tinha mais salvação, a preocupação dele, espírito, era Barrichello e Ratzenberg. Ao ponto que os mentores no plano astral, Emmanuel, André Luiz, nosso amado Emmanuel e André Luiz, precisaram contê-lo para que ele não viesse, e mesmo assim ele fugiu lá de cima. Uma equipe inteira tem que vir atrás dele. Por quê? Porque ele foi ver o Barrichello, ele queria saber do Ratzenberg, ele participou de muita coisa. Acreditem se vocês quiserem. Eu estou sendo bravo. Não, não estou sendo bravo. Eu estou sendo lúcida e estou passando para vocês o que eu sei. Se eu tive capacidade, por Deus, de saber 7 anos, 10 anos antes, e comunicar que ele era um viajante astral, eu acredito que por Deus eu tenho a capacidade
de estar dando essa notícia para vocês. Ah, mas eu sei como funciona a coisa aqui no plano terreno. Aqui no plano terreno, ah, meu Deus, será que pode, será que não pode? Perguntem para Deus se pode ou não pode. Mas eu volto a repetir. Eu quero olhar, bem olhadinho no olho daquele que disser que o Ayrton Senna chegou no plano astral se debatendo, se lamentando por ter morrido. Não. Ele foi se preocupar, meu Deus do céu, o meu pai vai sofrer, a minha mãe vai chorar. Depois do velório dele. A primeira preocupação dele era os amigos. Então vamos debater? Vamos. Quer encontrar comigo pessoalmente? Então vamos. E vamos olhar no olho para saber o que o Ayrton Senna fez ou deixou de fazer. Aí me perguntam assim, ai, a família dele sabe que você está fazendo isso? Ó, no blog eu mostro um documento de 13 anos atrás, onde eu procurei um instituto. Na época, não tinha interesse. O que eu queria fazer já era dar os direitos autorais dos livros, que ele já havia feito antes até de morrer, mais do que ele fez depois. Mas não havia interesse. Cheguei para o Beco e falei, Beco, ó, a sua família mandou aqui na minha residência, está aqui o documento, eu não posso fazer nada, tenho que calar a boca, porque senão nós vamos atrapalhar no instituto. Ele abaixou a cabeça, ele chorou, ele olhou para mim e disse assim, se eu recuar, eu não sou eu, nós vamos para frente. Falei, Beco, nós vamos para frente como? Para editar livro, precisa de dinheiro, nós não temos editores. O dinheiro que eu tinha, que eu peguei do meu marido, eu já editei outros livros, o que eu vou fazer? Tá, cheguei lá no Chico Xavier. Chico, o que eu faço com o Beco, Chico? Chico olhou para mim e disse, Carmen, o registro está no céu, o livro sai na terra. Ele conseguiu fazer o livro que o editor não sabia que era o Ayrton Senna. Aliás, doutor Hernani, o Ayrton Senna tem um amor muito grande pelo senhor, porque o senhor acreditou nele sem saber que ele era o Senna. Então vejam, meu povo, que quando Deus quer, tem nada impossível. Eu desconsiderei. E chegou para mim e falou, Carmen, eu desconsiderei o documento do Instituto, que é esse que eu mostro no blog. Doendo meu coração, doía, eu disse, ai meu Deus, por causa dele eu vou me lascar inteira. E lá vem processo para cima de mim. E ele, Carmen, se tiver processo, nós vamos encarar. Porque eu sou eu. E eu não fujo à luta. E aí o tempo foi passando. E aí a coisa foi acontecendo. E o mais importante disso, talvez eu nem tenha tempo de falar hoje, foi na fundação do Lar Espiritual Ecumênico. O Lar Espiritual Tradicional, vocês conhecem os filmes, até passou recentemente, através do livro do André Luiz, onde insistentemente, desde 1928, o André fala do perispírito, fala do campo da música. Pois bem, André Luiz, Emmanuel e o Senna, o Beco, fizeram um novo lar, o ecumênico, dando espaço para todas as religiões. Você sai do tradicional, atravessa uma ponte muito linda, que tem um riozinho pequenininho, e você já cai no lar espiritual ecumênico. Por quê? Ó, quem é evangélico morreu vai virar espírita? Conta a história para outro, não para mim, para outra pessoa. Porque por Deus todos somos livres. Você é batista, você morreu, você vai para o plano ecumênico. Então, atualmente, o pessoal já está lutando o lar ecumênico, por quê? Porque na área do canto da música não é só música clássica, é rap, é balada, é rock. Onde está o Dinho? Não só o Dinho, porque todos do Mamonas Assassinas foram importantes, está lá no ecumênico. Aí somou-se ao Leandro, que é o outro departamento que a gente vai conversar depois a respeito disso. Por quê? Porque recentemente eu tive uma pneumonia. Agora, faz pouco tempo. Então eu tive que dar uma brecada, parar. E eu pensei, mas e se eu morro? Como é que vai contar essa história que eu vivi? Então nada mais justo que eu passei a emoção. Fui eu.
Então eu tenho que falar para vocês o que foi de sorriso, o que foi de soluço, o que foi de palhaçada, de brincadeira, até reunir os filhos de Jacó. Então não é só o Sena que estava enrolado nisso, tem outros. Eu não posso ainda falar o nome porque tem a cerejinha do bolo ainda. Depois eu mostro a cerejinha do bolo. Agora a gente vai falando o que precisa falar. Ó, galera, estão vendo isso aqui? Eu não sei mexer com nada. É só para fazer pose. É só para mostrar, que moderno. Mas é mentira. Isso aqui é mentira, eu não sei mexer nisso. As pessoas que fazem para mim, sabe por quê? E quando eu estou psicografando, eu uso lápis preto e eu amo de paixão usar caneta com aquelas penas bem imensas. Você lembra da princesa Isabel, daquela que ela libertou os escravos da abolição? Então, eu gosto de mexer com isso. Então, eu não tenho prática nesse modernismo. Aí você diz, mas tem os que não deve dirigir, tem o carteiro e não gosto de dirigir. E o Ayrton sabe que muito sabe, ele sabe que ele não podia ficar trabalhando ou incorporando em algum médio descabeçado que fosse querer dirigir, se transformar em piloto. E prestem bem atenção no que eu vou falar. Tenho faladinho no vidinho de vocês, na alma de vocês. Esses livros, de volta, repetido, era Bernardo Candeira Brasil. Não fala nada do que ele fez no planeta Terra. Esqueçam. O que ele fez no planeta Terra, no piloto, cabe a quem é do Instituto falar, cabe aos esportistas falar. Em nenhum momento, nesses 300 e poucos livros que ele tem só dele, vejam bem o que eu estou falando, é dele, ele fala de corrida, ou ele fala o que ele fez aqui no plano terreno. Então, nós não precisamos, meus amados corinenses e eles, nós não precisamos falar da vida dele terrena, porque ele tem muitas notícias espirituais. E a curiosidade sim. Quem não quer saber o que ele faz nesse livro? Quem não quer saber como é que foi essa reunião dele? Como é que ele aprendeu a fazer música com John Lennon? Se ele, o Dinho e muitos outros ficaram juntos no mesmo quarto, que quarto que é esse? Sendo que o ministro da comunicação ainda é no plano astral Vanucci. Aí ele foi encontrando, então, até pilotos que já desencarnaram. Então, para deixar o coração de vocês bem sossegado, nós não falamos nada de corrida. Aliás, eu nem sei nada de corrida. E eu sempre fui fã do Fittipaldi. Depois que o Senna ficou importante, eu falei, oh meu Deus do céu, ó, um campeão. Então, eu estou sendo muito honesta, eu preciso que vocês me vejam do jeito que sou. Não fique, meu Deus, mas a Karen, não. Eu tenho um lado mais de Dercy Gonçalves do que de outra coisa. Eu sou muito natural, eu sou muito do meu jeito de ser. E em nenhum momento eu ia chegar aqui e ia dizer, não, então espera lá. Nada, cabelo desgadeado mesmo, sem maquiagem. Faltou pouco para mim aparecer de pijama, porque hoje é uma noite fria. Até estou com pijama aqui embaixo. Mas eu botei uma blusa pra ficar chato, né, meus amados? Fica chato. Mas vamos voltar. Essa sou eu. Eu sou a Karen, eu tenho uma história, eu tenho uma trajetória. Tem horas que eu posso dizer, que mulher arrogante, não sou nada disso, não. Eu fui, naquela época, uma jovem, hoje eu já sou mais madura, já sou mais velha, que cumpri a minha função. Que fui, sim, em busca da reunião. O que é a religião? Reunir Reunir o quê? Os espíritos. E foi isso que eu fiz. As almas e os espíritos. Então eu volto a repetir. O cantor que fez a ponte, que me apresentou ao Beco, no momento oportuno, ele já quis falar agora. Falei, né. Então ele vai ficar bem quietinho, na hora certa você vai se pronunciar. O outro, que foi também a vítima da luz, que eu fui conversar dentro do escritório que a gente teve. Depois eu conto pra vocês. Foi muito interessante, é uma comédia. Mas todos eles sabiam que viviam fora do corpo. Mas como é que é isso para aí? Vocês têm que ir no Instituto do Dr. Valdo Vieira,
aprender sobre projeciologia. Daí vocês têm que estudar para saber o que é vida extracorpórea. Ah, mas não pode, o perispírito não pode fazer isso. Pode, quem manda é Deus. Vocês não sabem nada, quem manda é Deus. Eu também não sei nada. Quem decide que pode e que deixa de poder é Deus. Quem somos nós? Se Deus quer, assim será. Se Deus não quer, não tem nada. Mas é assim, então tudo que a gente está mostrando para vocês, a gente está mostrando com simplicidade. Olha, daqui a pouco vocês vão ouvir passarinho cantando. Aqui atrás onde eu estou é um bosque lindo, maravilhoso. Aqui na minha residência eu tenho uma gruta natural, que quando meu coração está apertado, eu vou lá, rezo para a Virgem Maria. Eu sou religiosa, eu estudei em colégio de freira, eu estudei em colégio da Polícia Militar, eu tenho um currículo, eu tenho uma vida, eu tenho netos, então eu não ia chegar aqui, pá, então vamos ligar o troço lá. O que ela vai falar? Eu vou falar o que eu vivi e vocês não viveram. Se alguém viveu isso que eu vivi, venha conversar comigo. Eu vou ter um imenso prazer em abraçar. Ai, meu Deus, como eu não queria estar sozinha nesse momento, sabe? Eu queria também que outro médium tivesse feito isso, tivesse conversado com ele. Só que é o seguinte, se tem esse pique, tem que ter livro, tem que ter música, tem que ter os quadros, tem que ter tudo. Por quê? Porque falar do espírito do Beco é falar do espírito do Beco. O homem era um campeão e o espírito também. E esse espírito, eu volto a repetir, sofreu muito. Quando deixou a matéria, quando viu que não tinha mais como sobreviver, que era final de linha. Sofreu? Não. Ali naquela hora ele não sofreu, porque o amor dele era tão grande pelo ser humano, pela humanidade, que ele não se preocupou com ele. Ele se preocupou com os amigos dele. Para depois, olha, põe aí uma semana depois, ele chorar, porque herói também chora assim, os heróis choram, quem disse que não? Chorar e falar, meu Deus, minha mãe está sofrendo, meu pai, meus irmãos, meu Deus, meu sobrinho Bruninho, que ele tanto ama e fala do Bruno até hoje, como ele, sabe, ele sempre luta para que o Bruno seja piloto, porque ele sabe que o Bruno tem condições, a Paulinha. Então aí caiu a ficha do grande herói, de que ele estava se preocupando com a família do que ele tinha feito. Aí ele foi chorar e foi dizer, meu Deus, o que aconteceu? Por quê? Por quê? Mas é aquele chorinho de 2 dias, 3, soluçar, entrar dentro do eu dele, do próprio eu espiritual dele, saber no panteão da memória quem ele sabia que ele já tinha sido em outras vidas e tentar modernizar esse céu. Quando eu digo modernizar o céu, vocês vão convir comigo que para ser um fundador de um lar ecumênico tem que ter bala na agulha, tem que ter luz para mais de metro, senão não tem, senão não sai do lugar. E esse é o Beco. O Beco que levantou a bandeira, que fincou a bandeira no lar ecumênico e falou, aqui nesse lar, independe de religião. E aí vai ter aqui a Igreja Batista, ali o terreiro de Candomblé, ali a Umbanda, e 6 horas da manhã e 6 horas da noite a missa ecumênica para todos. Então, essas boas novas que eu trago para vocês. Lamento por eu não ser uma pessoa de expressão no mundo do espiritismo, como o Divaldo Franco, que, aliás, representa tão bem o espiritismo kardecista, representa também, ocupou tão bem a vaga do Chico, no sentido de dar continuidade. Mas eu também entendo, como ser humano que sou e ser espiritual que sou, que Deus, às vezes, busca entre nós, busca quem tem esse conteúdo. Eu acredito que eu não estou sozinha, que tem pessoas muito melhores que eu. Não é porque eu tenho esses livros, essas músicas que... Caramba, não é isso. Eu tenho certeza que tem pessoas que podem ajudar muito com psicografia e que principalmente possam entender de vida extracorpórea, não como religião, minha gente. Por
Por favor, tirem isso da cabeça de vocês. Estudem a vida extracorpórea, a viagem astral com ciência. Com ciência, não como religião, como ciência. Pega lá, empresta na biblioteca ou compra um livro para saber do que se trata, para entender um pouquinho. Não há vergonha em você aprender. A vergonha a gente tem que deixar de lado, a gente tem que ir em busca de tudo. Bíblia todos nós lemos, independente de religião, mas procurem buscar o que cada um fala, o que cada um sente. O Brasil é o celeiro do mundo, o Brasil é a pátria do Evangelho. Por que o Brasil é o celeiro do mundo? Os melhores em espíritos estão aqui. Começou por aí. Brasil, celeiro do mundo. Pátria do Evangelho, que o Chico sempre falava. Que é a pátria do Evangelho vivo, com pessoas reencarnadas e que cada um está desenvolvendo o seu papel em várias religiões, não é só na espírita ou na espiritualista. E eu volto a dizer, eu sou espiritualista ecumênica. Como ecumênica, eu posso estudar, eu posso visitar, eu posso ter amigos de todas as religiões, porque eu ainda sou do tempo que a religião para mim é o amor. Então, a caridade a gente tem que fazer independente se esse é evangélico, se aquele é crente, se aquele é batista. E os nossos livros servem para isso, para ajudar. Eu jamais bati na porta de alguém pedindo, dá uma verba para fazer livro, não, sabe por quê? Porque Deus providencia. Então, se for para todos os livros escritos, se tiver que ter editor, vai ter porque Deus quer, não porque eu quero. O Ayrton, o Beco conseguiu, mérito dele. E ele vibrou tanto quando ele conseguiu. Por quê? Porque ele passou a perna em trocentos espíritos que estavam pedalando e não chegavam em lugar nenhum. Ele foi, disputou e conseguiu. Tanto é que ele tem um livro dele, por editora, sem ninguém saber que ele era o Ayrton Senna. Se ninguém sabia, é porque ele tem conteúdo. Agora, qual é o conteúdo? É o conteúdo da alma. Eu tenho certeza que se ele continuasse vivo aqui no planeta Terra, ele ia ser um evangelizador, ia ser um excelente empresário, mas ele ia ser um grande estudioso em causas sobrenaturais. Por quê? Porque ele viu Jesus e ele deixou isso dito em entrevista. Vocês riram dele na época. Vocês riram, vocês atiraram pedra, vocês falaram mal do Senna quando ele disse que ele saía fora do corpo e que ele tinha visto, ele tinha tido uma visão. Os mesmos que depois foram chorar no enterro dele. Então tem graça uma coisa dessa? Tem procedência? Oxi, tem procedência, tendência? Não tem procedência. Então eu estou aqui sim, supinando assim, porque isto aconteceu. E também quero que alguém me desminta. Eu quero que alguém chegue e diga, não, ninguém disse que o Senna era louco. Disseram sim. Vocês que estão aí, vocês lembram dessa passagem? Ricardo, você lembra? Você lembra? Você lembra? Quando ele viu, vocês lembram o que ele viu? A cruz. Na cruz da cruz. Na cruz. Então, se ele viu, ele deixou claro, então ele é peitudo, ele é raçudo, ele é herói, ele enfrenta quem ele quiser. Por quê? Porque ele está ali assinalado por Deus, meu povo. Vocês não acreditaram quando ele disse que viu a cruz. Vocês não acreditaram quando ele disse que ele saía fora do corpo. Então, eu estou mostrando para vocês que 7 anos antes, 10 anos antes dele desencarnar, ele já escrevia livro e sabia disto. Ele sabia. Querem acreditar? Acredite. Não querem? Dê cabecinha no travesseiro, conversa com os seus anjos de guarda. Ouçam a alma de vocês. Ouçam o coração de vocês. Mas vocês fizeram errado quando vocês riram dele. Agora vocês vão ter que rir dele e engolir os 300, 400, 500 livros dele, quadro dele, tudo. Vão ter que rir dele. Vão ter que rir. Não é assim que o planeta Terra funciona? Por quê? Porque não acreditaram. Ele sabia o que ele fazia.
Esse homem, esse Beto, vocês não têm noção do sofrimento dele. Ele sofreu não por ele, não pela morte dele, pelas lágrimas da mãe, do pai, da irmã, dos sobrinhos, do povo. Quando ele viu o cerimonial, porque ele fugiu para ver, não foi uma das vezes que o homem fugiu de lá, o espírito fugiu. Ele disse, caramba, eles me amavam. E ele não tinha noção, nem a carne, nem o espírito, tinham a noção do amor que as pessoas sentiam por ele. Ele também se surpreendeu. Ele se surpreendeu muito com vocês. Mas então eu peço que vocês revejam o conceito de vocês, que quem riu e gerou polêmica quando ele disse que viu a cruz, quando ele disse que ele saía fora do corpo, essa é a resposta que nós estamos dando para os corações incrédulos. A gente vai ter muito que conversar. E ó, vocês me levam a mal, o dia que eu estiver de pijama, eu converso de pijama. O dia que eu tiver que tomar café, eu vou pôr café aqui em cima, vou comer meu pãozinho. Eu sou assim. Eu não preciso de glamour nenhum, não preciso de nada. Eu sou assim. Eu preciso mostrar para vocês de como que é esse processo de fazer livro, de começa bola. Quero ensinar quem quiser aprender, porque eu acredito assim, se o nosso exército de médios, de sensitivos estiverem preparados para escrever romance espiritual, livro espiritual, tudo, e fazer com que isso gere alimento para quem precisa, para que a educação do nosso país melhore, eu tenho certeza que Joana d'Arc vai estar milimetricamente nos ajudando. Onde está a Joana? Onde está a Joana? Eu também estou procurando a Joana d'Arc. Alguém sabe onde está a Joana d'Arc? Eu tenho aqui comigo que ela pode resolver muita coisa. Que ela pode ajudar a gente em muita coisa. Que só ela entra em campo de batalha, levanta também o estandarte, a bandeira, né? Aí ela se compara com você no arrojo, na determinação, na garra. Então, eu estou procurando a Joana d'Arc. Se ela estiver reencarnada aqui no Brasil, em nome de Deus, me procure. Eu preciso achar a Joana d'Arc. Além de muitas outras situações que eu ainda preciso achar e que eu preciso buscar. Mas a gente vai se vendo. Eu tenho muita coisa para contar para vocês. Mas eu volto a repetir o juramento que eu fiz dentro da casa do Chico. Ajoelhado, mão com mão, olho no olho. E ele dizendo que ele disse para mim, ninguém de vocês vai tirar isso de mim. Nem o fogo, nem a guilhotina, nada tira. Que eu fiz o juramento e eu estou cumprindo. E eu vou cumprir, doa quem doer, machuque quem machucar, eu vou cumprir. Fazem 30 e poucos anos que eu não sei o que é uma balada, eu não sei o que é shopping, eu não conheço shopping, não sei, eu saio às vezes, mas eu me entreguei de corpo e alma a caneta, a ajudar o lado espiritual. Quanto mais vida eu tiver, mesmo com artrite, artrose, pneumonia, pericardite, o que me der, eu vou continuar escrevendo. Eu consigo escrever com a mão direita e com a mão esquerda. Então, se pifar a direita, eu uso a esquerda. Se eu não tiver nem a direita nem a esquerda, não tenho dúvida, eu vou escrever com o pé. Eu vou aprender. Aliás, eu estou treinando. Eu estou treinando também a escrever até dentro do pé. Porque eu não posso deixar nenhum espírito na mão. Eu não posso deixar nenhum espírito lá em cima, tenha sido quem ele foi, celebridade ou não. Eu tenho muita coisa a fazer, porque os espíritos precisam da nossa ajuda. Então eu estou pedindo para os kardecistas, que são aqueles que, né, na teoria ou na prática, entendem bem, que acelerem aí nas psicografias, que não tenham medo, que, sabe, se vocês tiverem alguma dificuldade, no que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Vamos se unir, é a grande virada, é o status quo, vida nova, roupa nova,
o avanço, o momento do celeiro do Brasil, do coração do mundo. Aos grandes líderes, independente de religião, tem tanta gente fazendo coisa boa. Eu dou um abraço a todos. Me desculpe pelo meu jeitão de ser, mas eu sou isso mesmo e não vou mudar. Nós vamos nos ver de novo. Eu vou, de tempo em tempo, aparecendo aí no YouTube, mas me procurem também no blog, por favor. Leiam o blog, porque lá de trás, para vocês irem se inteirando no que a gente faz aqui na Casa de Orientação e Ecumênica. E agora eu estou me empenhando também, porque eu preciso ver o Padre Cícero Romão Batista canonizado, como foi o Anchieta. Então eu estou me unindo aí com o pessoal do Nordeste, faço isso há muitos anos, para a gente levar o Cissão, o Padre Cício, para essa canonização. Um beijo em todos vocês, na alma, no espírito, na matéria de vocês. Eu quero que vocês bem, tenho certeza que vocês vão conseguir gostar de um tantiquinho assim, né? Um trenzinho bom. E fiquem com Deus até a próxima. Amo vocês. Tchau. Na velocidade do meu pensamento, faço pit stop, faço som do vento,